iniciando mais uma palestra da 20ª Semana Brasileira de Informática Biomédica com a Marília Rosa. Ela vai apresentar a palestra sobre o uso de redes neurais em imagens médicas. A Marília ela é informata biomédica pela UFSPA e mestre em Ciência da Computação pela PUC. Mais uma vez, Marília, muito obrigada por ter a disponibilidade de vir aqui dar essa palestra para nós. Olá, oi. Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite. Não me senti muito merecedora, mas o pessoal acha que sim, então vamos ver, de repente, né, se vocês gostam do que eu vou conversar hoje com vocês sobre redes neurais e imagens médicas. Algumas pessoas estão olhando que eu conheço. É muito legal poder voltar aqui agora do outro ponto de vista. Tá? Então, por favor, não desistam. Tem um fim, tá? No caso. A gente acha que parece que nunca acaba, mas acaba. Tá? Por que está tudo preto ali? Aí, valeu. Fui tapeada. Qual que eu tenho que apertar isso? Tem que chamar alguém da TI, pessoal. Ah, tá. Peraí. Então, vou voltar. Bom, então, a apresentação que eu trouxe para vocês hoje, ela é dividida em 5 grandes etapas. Tá? Inicialmente, eu vou trazer para vocês qual é a expectativa de vocês sobre essa palestra, né? Porque redes neurais e imagens médicas é um mundo infinito, né, de assuntos, mas eu posso imaginar que vocês trouxeram alguma coisa na cabeça que está esperando dessa palestra. E os outros 2 tópicos dessa palestra são redes neurais e imagens médicas. Então, a gente vai falar sobre esses tópicos e vou trazer algumas aplicações minhas, aplicações da literatura também nesse contexto e, por fim, a gente faz uma conclusão juntos aqui. Tá? Então, eu vou pedir para vocês pegarem o celular de vocês, um palestrante pedindo para vocês pegarem o celular, mas é por um bom motivo. Tem esse QR Code, ou pode entrar naquele link ali, mente.com, e botar aquele código, que tem lá para vocês preencherem qual é a expectativa dessa palestra, porque eu posso conduzir ali algumas coisas direcionadas ao que vocês estão esperando. Por exemplo, eu ainda estou no grupo do WhatsApp da Informática Biomédica, e eu perguntei lá ao pessoal qual é a expectativa. Né? Aí alguém falou, não lembro exatamente o nome, sou péssima com nomes, alguém falou Deep Learning. Bom, Deep Learning é infinito. Né? Quando você acha que sabe, você não sabe mais. Então, vocês, se puderem responder, né, entrarem aí. Enquanto vocês respondem, eu vou contar um pouco sobre mim, para que a gente se aproxime um pouco mais. Né? Eu sou uma informata biomédica, né? Não é sempre que a gente pode dizer isso, graduada aqui pela UFSPA, em 2019, antes da pandemia. A nossa festa de formatura foi em janeiro, e em fevereiro, né, você já sabe o que aconteceu. E depois eu entrei no mestrado em Ciência da Computação na PUC, e finalizei esse ano também. Mas eu também sou um pouco mais que isso. Né? Eu sou apaixonada por dados. Atualmente sou cientista de dados numa empresa aqui de Porto Alegre, São Paulo, que é a ADB. Né? Atuo como líder técnico, ajudando o cliente a entender como os dados dele pode virar um modelo de machine learning, eventualmente também de deep learning. Né? E eu sou apaixonada por dados, por resolver problemas. Né? Isso é uma coisa que vocês têm que estar habituados, porque qual é o papel do informata biomédico? Boa parte dele é resolver problemas. Né? E também tenho o meu gato, que é muito fofo, então eu trouxe para vocês verem também, que faz parte da minha vida. E aqui é o povo que se formou comigo, que está por aí, alguns fazendo doutorado também, trabalhando, e saibam que um dia vocês vão estar lá também, espero. Né? Cada um no seu tempo, não vão sem pressa, aproveitem bem, porque essa universidade é maravilhosa. Feito isso, eu quero ver as respostas. Será que eu posso ver, meninos? Se tem alguma resposta. Ou todo mundo me deixou no vácuo, tipo assim.
Não? Bom, então depois eu vejo, né, galera? Era na outra aba, não é? Aí tem que dar uma atualizadinha. Vamos ver. Enquanto isso, como é que vocês estão? Tudo bem? O nome do gato, Oliver Queen. Eu era uma grande fã do Arqueiro Verde na época. Ele tem 4 anos. Tá bom, não tem nada, então. Então, depois, sem expectativa, 0 expectativa. É bom, que daí a expectativa está baixa, né? Então, mas pode deixar, depois eu vejo, senão acho que vai atrasar o timing. Beleza. Agora sim. CNN bom, vai ter. Autos Paranauê sobre o sistema nervoso, vai ter também. Não autos, mas alguns Paranauês. Aplicações técnicas em empresas brasileiras, posso citar, consigo citar também. Tipo de redes, vamos falar. Técnicas, vou explicar algumas. Biblioteca Framework, não botei, mas podemos falar também. Onde podemos trabalhar, bom. Cérebro e epilepsia, boa. Vamos falar sobre redes neurais e neuroimagens. Como iniciar os estudos, bom também. Sobre o bom uso das camadas. Olha, essa pessoa aqui já está estudando. Sobre o bom uso de camadas de dropout e evitar overfitting. Muito bom. Não ia entrar nesse detalhe, mas a gente conversa quando falar sobre as camadas lá das redes, né? Gostaria de ouvir sobre os resultados da tua dissertação. Essa pergunta foi forte, pessoal. Etapas, vamos falar, neuroimagem, conhecer mais sobre, tem mais coisa para baixo ali? Não. É isso? Sobre, vamos falar também. Beleza, então, estamos todo mundo na mesma página, quem dizem, e podemos começar, então. Pode voltar para a apresentação. Então, tem vários níveis aqui, né? Pessoas que estão ainda iniciando, um pouquinho antes, mas não tem problema, porque eu vou começar do básico para o super específico, tá? Vamos junto nisso. Bom, antes de começar a falar sobre redes neurais, que é o que está no título da palestra, a gente precisa falar sobre o termo IA, de certa forma, super guarda-chuva, né? Por quê? Porque nós, né, como informatas biomédicos, vamos ouvir a palavra IA para tudo, tá? O cliente, o profissional de saúde, a pessoa que estiver trabalhando conosco vai falar: eu quero uma IA para detectar se a pessoa está de máscara no ambiente ou não. Aí outra pessoa também vai chegar e vai dizer: eu quero uma IA que faça cirurgia. Vocês entendem que são duas IAs totalmente diferentes, né? Do ponto de vista técnico, nós, como informatas biomédicos, vamos pensar que são duas soluções totalmente diferentes, com técnicas diferentes. Numa eu posso usar Deep Learning, na outra eu posso usar agentes ou redes recorrentes, são outras coisas que a gente vai chegar a falar. Mas nós temos esse papel de diluir a frase que está bem genérica dessa pessoa que está buscando a solução, né? E nós entendermos e nem necessariamente corrigir, tá? Porque não é muito legal ficar não é IA, é machine learning, essas coisas assim. Você pode conduzir o seu cliente, o seu profissional de saúde, a chegar na resposta sem entrar em tantos detalhes técnicos, né? Isso é uma habilidade muito importante, tá? Então, para chegar até lá, então, inteligência artificial é um termo genérico que vai ficar englobando machine learning, deep learning, redes convolucionais, tudo que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, entendo que até chegar lá, a inteligência artificial é um grande guarda-chuva que contempla os outros termos, tá? Ok. Ok.
Opa, tá. Então, a gente viu lá que IA é um grande termo, que as pessoas, os clientes, vão falar muito essa palavra, e o termo aprendizado de máquina também vai vir, né, ou no inglês, lá, machine learning, que a gente vai ter que entender o conceito por si. Tá? Quem for fazer, por exemplo, uma dissertação, um artigo, geralmente tem aquela introdução que a gente tem que dar e dizer qual é a definição técnica daquele termo. Então, vamos falar sobre a definição técnica de aprendizado de máquina. Né? Mitchell, que é um grande autor aí que eu uso como referência lá, em 1997, definiu que um algoritmo que aprende, né, sozinho, ou o aprendizado de máquina, ele é baseado em experiência, tarefa e performance, que são essas 3 letrinhas aqui, né, que desapareceram agora. Quando eu tenho dados passados, por exemplo, uma experiência, digamos que eu quero fazer o algoritmo que detecta a máscara. Né? Eu vou olhar vários dados, alguns sem máscaras, outros com máscara. Essa é a minha experiência. Experiência, no nosso caso, são dados, né? Dados passados. E a tarefa seria detectar máscara. Né? Então, quanto mais experiente eu fico na tarefa de detectar máscara, melhor eu fico com o meu modelo. Né? Então, eu tenho métricas, uma performance mais adequada, quando eu tenho mais dados, mais experiência. Não sei por que está piscando tanto, mas... era para ser assim mesmo? Que vai que o pessoal fique tonto. Então, quanto mais experiência eu tenho, no nosso caso, experiência são dados, mais melhores métricas eu obtenho naquilo que eu quero performar o meu algoritmo. Né? Então, essa é a definição clássica. E aí, o que redes neurais têm a ver com isso? Porque se eu tenho experiência, ou seja, se eu tenho dado, eu consigo ficar melhor naquela tarefa. Né? Mas e as redes neurais, elas são baseadas em quê, então? Se elas também vão aprender com base nos dados? Qual é a diferença de um algoritmo clássico de machine learning e de uma rede neural? Né? Bom, basicamente, é a estrutura e a forma como a gente aprende. Né? Da mesma forma que tem pessoas que são mais visuais, gostam de aprender fazendo desenhos e visualizando slides, por exemplo, tem pessoas que preferem ouvir, que aprendem super só ouvindo um podcast, etc. Né? São métodos diferentes de aprender. O método de redes neurais é um método que se baseia na estrutura do nosso neurônio, né? Utilizando uma analogia com o sistema nervoso, de como ele também aprende. Né? Ou seja, a gente tem uma série de experiências, de dados de entrada nesse neurônio, que, com base num aprendizado, numa função que tem dentro dele, ele consegue gravar e aprender essa informação. Né? Então, nossos neurônios, eles fazem as sinapses uns com os outros e conseguem transformar aquilo em conhecimento depois de bastante experiência. Tem pessoas que aprendem da primeira vez. Né? Tem aquele ditado, errar 2 vezes, daí já é burrice. Mas nem sempre. Pode ser que, sim, que você precise de N experiências para que as sinapses sejam feitas e sejam mantidas, né? como já conhecido. Então, é por isso que se chama redes neurais artificiais, e não só redes neurais, porque existem as redes neurais do sistema nervoso. Né? Aqui, a gente está falando das redes neurais artificiais, que nem a palestra anterior, ali a gente está simulando, óbvio que não chega nem perto daquilo que ele falou lá, mas a gente está simulando, de certa forma, o funcionamento de um neurônio e fazendo uma analogia. Tá? Mas o nosso neurônio é muito mais especializado do que o que a gente está propondo aqui, que seria simplesmente uma somatória de pesos, e daí eu botei esse símbolo aqui, eu perdi metade das pessoas. Mas não se apavorem, é só uma soma. Tá, eu prometo que é só uma soma. Eu só estou somando as entradas, multiplicando por o peso de aprendizado, ou seja, o quanto aquilo é legal ou não para o meu neurônio, né? E aí eu vou somar isso e obter uma saída. Tá? É assim que funciona um neurônio. Ah, mas e redes neurais
são vários neurônios? A primeira rede neural que surgiu, né, é essa aqui. É um neurônio. É a rede perceptron. Vocês vão ouvir falar muito aí na literatura. É um neurônio, onde eu tenho N entradas, uma função simples de somatório que me diz a saída. Tá? Mas, óbvio, hoje em dia, isso aqui não é nada perto das tecnologias, das formas, dos métodos que existem. Tá? Então, aqui, por exemplo, o que eu trouxe? Na prática, tá? Que é muito bonitinho o somatório ali, mas e como é que eu uso isso no meu dia a dia? Vamos lá. Aqui eu trouxe uma rede que, teoricamente, tem como objetivo classificar o risco de câncer de mama. Tá? Então, como entrada, eu tenho N coisas aqui, mas alguns. Menopausa, pode ser a idade, ou se já passou na menopausa, não, né? Pode ser uma variável booleana. A idade dela, a densidade da mamografia, por exemplo, se faz terapia hormonal, N fatores, tá? Numéricos. Então, é muito importante que, mesmo que seja um texto, digamos assim, menopausa é sim ou não. Eu vou ter que transformar isso em números, porque, como vocês viram lá, é um somatório. Como que eu vou somar letras? Óbvio que lá em cálculo você soma, mas aí tem um significado. Aqui também poderia ser letras, mas a gente está transformando isso em números. Por exemplo, 0 e 1. 0 para a menopausa já ocorrida e outro não. Então, outro exemplo que eu trouxe. Esse aqui é um exemplo que tem 3 neurônios na camada final. Tá? Só para... Deixa eu voltar aqui. Lembra aquele desenho que eu mostrei ali do perceptron? Tá? Isso aí vem do latim, que quer dizer rede que aprende, um negócio assim. Tá? Mas, isso aqui é um neurônio. Então, nesse desenho aqui, aquela somatória que está lá, está nesse cara aqui, nesse cara aqui. Cada bolinha dessas aqui é um neurônio. Tá? É diferente daquela rede anterior que eu mostrei, que era um para tudo. Aqui eu tenho N neurônios. Tá? Esse outro exemplo que eu trouxe, ele tem 3 saídas. Tá? É possível. Tá? Não precisa ser uma saída binária, não precisa ser uma saída de número, pode ser N saídas. Tem várias técnicas para isso, inclusive. Né? Mas aqui, por exemplo, estou mandando idade, gênero, se a pessoa já passou por alguma gravidez, tem cirurgia de tireoide, é para detectar hiper ou hipotireoidismo aqui, né? E aqui vocês estão vendo as entradas e aqui os neurônios, N neurônios, para determinar essas 3 saídas, tá? Poderia ser uma saída só, digamos que 0 é normal, 1 é hiper e 2 é hipo, tá? Tem várias técnicas para fazer isso. Mas lembrem que cada neurônio desse aqui vai fazer uma operação com pesos. Então, por isso que alguém perguntou ali de dropout. Acho que foi isso, né? Por que o dropout é importante? Já vou pular um pedaço, mas dropout é uma técnica que neutraliza alguns neurônios, digamos assim. Em uma etapa do aprendizado, ele apaga esse neurônio. Em outra etapa, ele apaga esse. Em outra etapa, ele apaga esse. Por quê? Porque pode ser que os neurônios fiquem muito específicos. Esse neurônio aqui ele aprende que pessoas do gênero masculino nunca vão ter problema de tireoide. Tá? Nada a ver, nada cientificamente. Tá? É só um exemplo. Esse neurônio vai ficar super especializado nisso, e aí os outros não vão aprender, eu não vou ter um equilíbrio das features. O dropout ele vem como uma alternativa para evitar esse tipo de decoreba. Tá? É uma coisa que a gente não quer que a rede faça, é decoreba. Senão, a gente colocava lá um ifs e elses para responder a pergunta, certo? Então, não é o objetivo. O objetivo é aprender de forma automática a partir das experiências, que são os dados. Né? Então, por isso, a técnica de dropout é bastante útil, mas se a gente botar demais, os neurônios nunca vão aprender, porque daí eu vou ficar apagando eles toda hora. Né? Então, tem que ter um equilíbrio nisso. Tá? Ok, mas a palestra era sobre redes neurais e imagens médicas. Até agora eu não falei nada de imagens. Né? Vocês devem estar um pouco indignados com isso. Mas a gente precisa dessa introdução para chegar lá. Tá? Então, aqui não são dados de imagens,
mas é daqui que nasce a solução para chegar nas imagens, tá? Que são as redes neurais convolucionais. Vocês viram que lá era um somatório de pesos que chegava numa possível saída, né? Ou seja, um somatório de pesos é uma função linear, ou seja, ela não consegue pegar nuances muito específicos. Uma imagem que detecta gato e cachorro. Nós, humanos, detectamos facilmente um cachorro de um gato, né? Mas imagine que os dois têm orelhas, os dois têm um narizinho fofinho, alguns têm uma cara maior, os cachorros, etc., né? Talvez o tamanho, o porte, mas são detalhes que nos diferenciam, que nós usamos para diferenciar as imagens. Então, com um somatório simples de peso, eu não consigo detectar essas nuances. Por isso que, quando a gente tem dados num plano multidimensional, por favor, não, assim, eu estou falando nos termos, mas se a ideia não é que fique difícil, tá? Porque é um conhecimento que eu quero trazer de forma acessível. Então, se não estiver entendendo, por favor, levanta a mão, porque a gente vai chegar em aplicações bem mais profundas, tá? E, por exemplo, foi assim que eu me motivei para o meu TCC, fazendo um super parênteses. O meu TCC vai ser, eu vou mostrar para vocês, foi sobre redes convolucionais. E por que eu decidi fazer isso, né? Eu não entendi nada da palestra também quando eu assisti de outra pessoa, mas eu pensei, isso é muito interessante, quero aprender. Então, se eu puder ajudar nisso, por favor, levanta a mão que eu volto e passo, tá? Então, por que as redes neurais convolucionais são diferentes das redes neurais que eu mostrei antes? Porque eu vou usar uma operação matemática chamada convolução. A operação convolução é uma operação que faz com base num kernel, ou seja, eu tenho uma matriz super especializada em detectar alguma coisa. A gente pode definir ela com N números, tá? Eu vou multiplicar, aqui esse asterisco não é de multiplicação, é de convolução, é o símbolo de convolução, que não deixa de ser N multiplicações e somatórios, etc. Tá? Mas é assim que funciona uma operação de convolução. Pode ser que o rabo do gato esteja aqui, mas pode ser que, em outra imagem, o rabo do gato esteja aqui. Como que eu vou fazer a minha rede aprender se eu fizesse uma multiplicação só daqui com aqui? Eu ia perder informação, certo? Por isso que eu tenho um kernel, uma matriz, que vai passando em toda a imagem para encontrar características. Se eu fizesse numa etapa só, eu perderia muita informação. Por isso que é uma operação bem intensa, e a gente vai falar de custo computacional aqui, né? Por isso que é muito mais complexo utilizar uma rede convolucional do que uma rede neural artificial, como a Perceptron, como eu falei. Porque eu tenho que fazer isso em toda a imagem. E imagina que, para ele entender, ele vai precisar de milhares de imagens. Então, é um custo... Você sabe, né, que o computador ele não vai fazer multiplicações diretas, ele vai fazer somatórios para chegar numa multiplicação, né? Imagina que ele vai ter que multiplicar todo esse povo aqui em N imagens, às vezes imagens grandes, imagens com cor, né? Imagens com cor são bem mais trabalhosas, porque a gente tem o canal R, G e o B, né? Então, é bem mais complexo. Então, por isso, o custo computacional, tá? A gente vai chegar lá também. Mas eu não entendi, está só um desenho ali como se fosse um raio-x passando ali em cima e automaticamente ele vai detectar isso? Bom, matematicamente, né, galera? Matematicamente, aqueles números que estão na imagem, né, o rabo do gato, se a gente entrar dentro da imagem, ele é um pixel com valor R, G e B. Óbvio que são N pixels para formar o rabinho do gato, né? Então, a gente precisa multiplicar várias vezes e passar por toda a imagem para obter aqui. Tá? Sendo super generalista, pode ser que o 10 aqui signifique rabo de gato. Tá? Mas como é que ele vai saber que é um rabo de gato? Depende do aprendizado. Ele vai pegar N imagens e ele vai ver que, em todas que ele achou 10, numa posição, é um rabo de gato. Não é tão simples assim, mas eu estou generalizando para que seja fácil de chegar lá. Tá?
Bom, então, redes convolucionais são utilizadas em dados multidimensionais. Aqui a gente está falando de dados 2D, né? Aqui e aqui. Mas tem imagens 3D, né? Tem várias coisas que a gente vai ver aqui. Então, uma estrutura básica de uma rede neural, como é que funciona? Se eu quero começar hoje o meu projeto e quero fazer uma rede neural, o que eu preciso fazer? Né? Alguém tinha comentado lá sobre estudos, como eu começo a estudar isso? Né? Bom, você já começou, parabéns. Você já está aqui, já está me assistindo no YouTube, assistindo o sininho, aquela coisa toda. Então, você já está no caminho. Tá? Mas, se fosse indicar, eu indicaria você ver toda a história das redes neurais, como eu falei, mas rapidamente, e começa a entender as camadas de uma rede neural. Tá? Então, ela é composta pela entrada, e dentro dela eu tenho vários quadradinhos. Esses quadradinhos são operações matemáticas de convolução, igual aquela que eu mostrei. Né? Vai ter N coisinhas lá fazendo essas multiplicaçõezinhas. E vai chegar em algum momento lá na saída da camada. Tá? Aí, o que acontece? Na saída da camada, eu volto a ter neurôniozinhos. Então, não é inútil você estudar as redes neurais artificiais. Tá? Faz parte. Porque uma parte é para entender a imagem, que a gente chama de extração de características, e depois é para tomar a decisão. Tá? Depois, as redes Perceptron, a Multilayer Perceptron vão vir para cá, para que a gente diga qual é a espécie dessa planta aqui. Tá? Então, tem um caminho para chegar lá. Ah, mas então por que eu preciso da convolução aqui, se aqui ele já me dá a resposta? Bom, lembra lá que eu mostrei aquele exemplo do hipertireoidismo lá, né? Tinha todos os dados do indivíduo como entrada. Aqui eu tenho uma foto. Eu não estou dizendo é uma foto que tem folhas verdes, 5 folhas, fundo branco. Eu não estou descrevendo a informação. Eu só estou, pega essa imagem aí e faz alguma coisa. Tá? Então, por isso que eu preciso dessa etapa, porque aquelas multiplicaçõezinhas que eu mostrei lá anteriormente vão fazer tudo isso que eu falei sobre essa plantinha aqui. Teoricamente, é o que a gente espera, é um case, quando a gente consegue, né? Acontece que 90% das vezes a gente não consegue, tá? Mas quando a gente consegue, essa etapa aqui vai detectar tudo que eu disse: folhas verdes, pauzinho aqui no meio, 5 folhinhas, etc. Tá? E vai botar para cá em forma de número para fazer a definição. Tá? Então, qual é a diferença? Vamos voltar lá de novo. A diferença é que, nas redes neurais comuns, eu tenho neurônios que fazem as operações matemáticas lineares, somatório, de multiplicação, pesos, etc., que me dá uma saída. Na convolucional, eu tenho, além dos neurônios, eu tenho convoluções que dizem o que aquela imagem tem de legal, que me dá algum diagnóstico, né? Aliás, numa rede neural nunca dá diagnóstico, ela dá uma sugestão de diagnóstico. E chegar na saída que eu estou esperando. Tá? Bom, mas eu estava até agora, não falei nada de imagens médicas, só de imagens, redes neurais, então já foi boa parte, né, do assunto. Mas é agora que começa a ficar legal, da minha opinião. Né? A gente começa a falar sobre as imagens médicas e qual é o nosso potencial, a nossa aplicação nisso. Tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos: raio-x, mamografia, angiografia, ultrassom, tomografia, ressonância. Tem N tipos de exames. Né? Pode ser que, ao longo de toda a nossa vida, a gente faça todos eles, né? Dependendo do quão neurótico você é. Mas eu já fiz alguns também, eu sou desse time. Então, você pode conhecer, já ter dados desse tipo, seus, né? E já sabe como é a realização do exame e pode saber qual é o potencial daquele exame. Né? Mas aqui, por exemplo, eu vou falar bastante de ressonância magnética funcional, que é utilizada para analisar dados cerebrais, né? E tomografia também, que tem bastante dataset público. Né? Vocês sabem que alguns exames são muito caros, então também é bem importante saber se tem dataset público para fazer o estudo que você está pensando em fazer. Tá?
Então, alguns exemplos do que eu posso fazer. Geralmente, se você for pesquisar, tem um colega nosso não sei se ele está assistindo, mas o Edu, né, que seguiu muito nessa etapa de imagens, ele começou primeiro pela classificação, depois detecção, segmentação, ele passou por todas essas. Pode ser, né, porque a aplicação das redes neurais, você sabendo a teoria, você vai aplicando para esses exemplos aqui que eu trouxe, tá? Segmentação. Então, eu consigo auxiliar os profissionais a isolar, por exemplo, um tumor dentro de um exame e fazer a volumetria desse tumor. Densitometria também, saber se ele é um tumor, indicar, né, se ele pode ser maligno ou não com as bordas. Né? Vocês sabem que a borda do tumor faz toda a diferença para saber se é benigno ou maligno. Então, a segmentação é o nome da técnica que a gente aplica redes neurais para isso, tá? Para isolar e ajudar um profissional que, possivelmente, ele poderia fazer isso manualmente, né? Mas a gente está auxiliando com uma técnica, pode ser mais rápida, quem sabe mais precisa, depende, né? Essa é a meta. Classificação, que é o típico, né? Que é o que a maioria das pessoas trabalha, que é fazer apoio diagnóstico, né? Lembre-se bem que as redes neurais ainda não chegaram no limite de dizer que elas estão diagnosticando, né, mas elas auxiliam, então elas podem fazer triagem de pacientes, podem funcionar no apoio ao diagnóstico, né? Por exemplo, quando tem muitas dúvidas ou uma fila enorme de pessoas para consultar com um oftalmologista, eu posso pegar a imagem delas e fazer uma classificação inicial, uma triagem e botar algumas pessoas com prioridade. Imagino que um dia isso pode acontecer como, né, cotidiano, assim, né? Faltou a detecção ali. Detecção é uma mistura, então, um pouco de segmentação e classificação, onde eu não estou isolando o volume, como eu faço na segmentação, mas eu também não estou dizendo que aquele pedacinho é um tumor. Eu só estou dizendo, presta atenção, porque aqui eu tenho alguns achados clínicos, tá, que podem indicar alguma coisa. Pode ser nada, pode ser sujeira, pode ser resquício do aparelho, né? Pode ser N coisas, mas é uma técnica que é utilizada também. Então, vamos começar a ver alguma aplicação. Tá? Tomografia. Alguém aqui já fez tomografia de alguma coisa? Não? Não precisa ter vergonha, tomografia é de boa, galera. Então, eu já fiz, né, mas não tive acesso aos dados, então... Isso é uma coisa que já foi debatido aqui, né? Pessoas fazem os seus exames e nunca vê o fim dele, só o laudo. Então, aqui, uma tomografia, como é que ela funciona? Ela é uma imagem 3D. Né? É uma imagem que você entra na máquina e faz vários cortes do seu corpo, e o corpo continua intacto. Mas ele faz, né, ele atravessa N partes do teu corpo, depende... da máquina, do estilo de exame, mas essas N partes que geram aqui, por exemplo, isso aqui é uma tomografia de tórax do pulmão. Tá? Então, vocês estão vendo aqui os alvéolos, as coisinhas todas que a gente consegue visualizar, e a gente está avaliando se os nódulos desse tumor são benignos ou malignos. Tá? Nódulos desse tumor, nódulos desse pulmão aqui. Mas, e se é um dado tridimensional, como é que eu vou fazer a convolução? Porque nessa fatia aqui eu tenho uma coisa, mas nas outras fatias eu tenho outras. Olha, se eu for olhar em profundidade a imagem, eu vou passar por todo o pulmão e cada etapa do exame eu vejo uma coisa. Como que eu vou fazer a convolução multiplicando? Imagina que você começou a multiplicar aqui e chegou aqui, já não é mais a mesma imagem, meu Deus, e agora? Imagina uma coisa bem assim, né? Se fosse feito assim, mas não é, tá? Mas se fosse, imagina que você está multiplicando, daqui a pouco você já está em outro lugar, tá? Se a gente fosse olhar na linha do tempo. Como que eu faço, então? Alguém tem alguma sugestão? O que você faria? Imagina que o cara ali da Santa Casa chegou para você, olha, eu quero fazer uma rede neural, uma IA que detecta tomografia, que detecta o tumor benigno ou maligno. O que você vai fazer primeiro? Primeiro você vai dizer sim, claro, vamos fazer, né? Depois você vai pesquisar. Eu vou mostrar como é que você faz no dia a dia, tá? Depois. Mas
como é que eu faria? Tá? Uma técnica que existe é você escolher só os pedaços que me interessam. Digamos que, geralmente, é 250 e alguns, né? Depende da máquina, né? E da fornecedora. Mas a gente vai pegar alguns desses pedaços, não vamos pegar todos, tá? E vamos fazer algum pré-processamento. Digamos, eu quero tirar a mesa aqui. Tá? Isso aqui é o reflexo da mesa que ficou aparecendo no exame. Eu vou cortar aqui, vou fazer algum pré-processamento, vou tirar brilho, aumentar, etc. E vou escolher só 5 pedaços. Bom, eu já tenho menos pedaços do que antes, né? Já estou mais de boa. Mas eu tenho que pegar os 5 pedaços iguais das pessoas. Imagina que, de vocês, desse lado aqui, eu pego a parte de baixo do pulmão. Do outro lado, eu pego a parte de cima. Qual é a chance de dar errado? Alta, bem alta. Por quê? Porque esse lado aqui eu posso perder a informação de baixo e, do outro lado, eu posso perder a informação do tumor que estava lá em cima. Então, eu preciso padronizar. Então, eu vou pegar de todo mundo os mesmos pedaços, tá? Que me interessam. Depois que eu selecionar os slices, agora eu tenho 5. Ah, agora é fácil. Não, agora é só fazer 5 redes neurais, um para cada pedaço. Pode ser, é uma técnica, mas imagina o custo computacional que você vai ter que fazer 5 redes neurais, cada uma para um pedaço. E eu acho 5 pouco, tá? Dependendo. Então, qual seria a técnica? Você vai fazer a convolução, lembra lá da convolução que a gente viu? Uma matrizinha, pá, fazendo a voltinha e multiplicando e trazendo numerozinhos que vão virar informações, né? Eu vou pegar e vou colocar esses... cadê? Ai, não botei. Vou pegar esse desenho aqui. Basicamente, você não precisa fazer 5 redes neurais. Tá? Você faz camadas específicas para cada input e faz a convolução em cada pedaço, mas pode fazer tudo na mesma rede, não é necessário fazer separado. Tá? Porque é legal fazer junto, porque a gente pode aprender com os pedaços dos outros. Né? Cada slice pode trazer uma informação, então eu posso aprender todos os slices ao mesmo tempo. Então, também é interessante usar todos juntos. Tá? Essa é uma solução, tem N soluções. Não, pode ser que não seja a melhor, deve ter N outras, tá, da literatura. Então, mas comecem com uma mais básica, se fosse fazer. Né? Então, mas aí, falando em começar, como eu começo um projeto de imagens médicas e redes neurais? Vou voltar no cenário lá de novo, que o cliente busca vocês para fazer um projeto. Ou eu quero fazer um projeto com os alunos da Infobio. Ainda chama Infobio aqui ou é uma gíria já apagada? Infobio ainda é? Então, eles vêm aqui na Infobio e falam, eu quero alguém aí para fazer comigo um projeto de IA lá, para detectar, para classificar a retinopatia diabética, que é o que eu vou mostrar para vocês. Como é que você começa? Primeiro, você diz que sim, né? Não esqueça dessa parte. Primeiro, você pergunta, qual é a imagem que a gente vai trabalhar? Ah, é retinopatia diabética. É a imagem de olho. Como é que é uma imagem de olho? Você vai ter que entrar no Google, né? Cuidado, porque às vezes aparecem uns olhos bem estranhos, mas pesquisa como é uma imagem de retinopatia diabética. Vai lá e pesquisa. Né? Vai ser uma imagem como eu vou mostrar aqui em seguida, mas você vai ver que é uma imagem 2D, é uma imagem como um gato e um cachorro. Né? Então, é a primeira pergunta que você vai fazer, que tipo de imagem e qual imagem é, como ela é. Tá? Primeiro susto que você vai tomar. Depois, você vai se perguntar, ela pertence ao domínio euclidiano? O que isso significa? Eu consigo representar ela com planos cartesianos x, y, z? Ou ela é um dado esférico, hiperbólico, que eu não consigo expressar com x e y? Por que eu trouxe isso? Porque os dados de cérebro, por exemplo, de neuroimagem, não são dados euclidianos. Porque você imagina que tem uma coisa acontecendo aqui, uma coisa acontecendo aqui, uma coisa acontecendo aqui, em N pontos e em N momentos, que fica bem difícil de explorar no plano euclidiano. Então, são dados que
que não pertencem. Tá? Por isso você vai fazer essa pergunta. Depois, qual é o objetivo da análise? É segmentar, é classificar, é detectar, é fazer regressão. Regressão é quando você quer dizer um número. Então, eu quero saber a idade das pessoas daqui só pela foto. Ou seja, a idade vai de 0 a infinito. Né? E, então, a minha rede neural vai pegar essa foto e vai dizer um número. 20, 18, 19, 30, etc. Tá? Então, é um número. Então, isso é regressão. Mas o cara já falou, né, que ele quer classificar imagem de retinopatia diabética. Então, ok. Então, já sabemos que o problema é classificação. E aí, depois, vem 3 passos que podem ser feitos ao mesmo tempo, que eu vou na literatura, Google, PubMed, né, Scopus, tudo que você quiser pesquisar aí de literatura, ou até literatura, Grey literatura que falam, né, qualquer blog, etc. Existe base desses dados? O hospital vai me fornecer esses dados, ou eu tenho que achar alguma base pública na internet que eu possa baixar? Qual é a quantidade? Eu só tenho 10 imagens. Aí você vai olhar com uma cara de triste, vai dizer, então não vai rolar. Porque 10 imagens não é muito amostral para eu saber a idade das pessoas. Posso ter 10 pessoas nessas imagens e não ter idades de todas as variações. Eu posso pegar um público aqui que hoje está concentrado em 18 a 30 anos, mas eu vou perder uma amostra grande que não está aqui. Né? Então, por isso que eu tenho que ir na literatura, ver se tem base de dado público para eu incrementar o meu trabalho. Vai ser necessário pré-processamento, eu vou ter que cortar alguma coisa na imagem, eu vou ter que fazer alguma operação nela para ela ficar mais bonita, porque ela está suja, ela foi cortada, alguns de ponta cabeça, eu vou ter que virar, eu vou ter que fazer coisas assim. Tá? E o que já se usa? Quais são os artigos que já tem? O que eles fazem? Eles usam convolucionais? Eles usam alguma outra recorrente? Eles usam outras técnicas? Vou lá e vou ler. Não vou entender nada, mas eu, pelo menos, sei que tem outras técnicas. Tá? Quais as métricas? Ele usou acurácia, ele usou curva ROC, etc. Você já vai aprendendo com os artigos. Tá? E depois, mão na massa. Bora codar, Keras, TensorFlow, Scikit-Learn, PyTorch, NeLearn, FastAI, SageMaker. Daí foi a pergunta que tinham colocado lá, né? Quais são as tecnologias, bibliotecas, etc. Começa pelo Python. Vai lá. Óbvio, R também rola, galera, rola. Mas eu defendo Python. Então, Python é um bom começo. Você começa lá com Python, depois vai para Keras, tá? Depois vai para TensorFlow, que já começa a aumentar. Vai para Scikit-Learn primeiro. Esses outros, mais aqui do final, são mais avançados. Né? PyTorch, NeLearn, que é uma biblioteca específica para aprendizado de neuroimagem. O FastAI, que é um método que pode otimizar o seu aprendizado. O SageMaker, que é uma tecnologia da AWS para otimizar aprendizado de máquina. Então, depois você vai para as avançadas. Começa com Python, Keras, TensorFlow. Um exemplo, então. Classificação histopatológica de câncer de próstata. Então, eu tenho aqui uma imagem, que não é um exame, de certa forma, um exame clínico muito comum, né? Mas é feito. Quando a gente faz uma biópsia de um tecido, a gente vai gerar as plaquinhas lá da aula da professora Gisele, que eu não sei se ainda é ela, mas lá da aula das plaquinhas, a gente vai tirar a imagem das plaquinhas e vai botar no algoritmo. É possível, tá? Aqui eu estou querendo identificar a severidade do câncer de próstata dos indivíduos que foram submetidos a essa coleta. Então, eu vou pegar essas imagens e vou pensar, essas imagens são 2D, pertencem ao espaço euclidiano, porque elas podem ser representadas em x e y. Né? Tem uma base pública, chama Panda, que você pode ir lá e baixar várias imagens desse tipo de exame. Necessita de pré-processamento, porque é uma imagem bem grande, cheio de espaço em branco, dá para otimizar isso, eu já vou mostrar como. E a literatura sugere cortar em vários pedacinhos. Tá? Então, eu executei todos aqueles passos que eu mostrei, eu fiz aqui antes de começar o projeto, antes de começar a codar. Tá? Depois, eu fui observar, se eu for fazer a convolução nessa imagem, lembra as operaçõezinhas lá? Se eu for fazer a convolução aqui, aqui, eu vou fazer metade do meu processamento em nada.
no vácuo, em branco. Então, eu estou usando ineficientemente memória e GPU, ou CPU, se você conseguir fazer. Então, eu posso otimizar isso. Como é que eu faço? Vou lá na literatura. Como que eles fazem isso? Alguém já pensou nisso? Não é possível que eu descobri isso hoje, né? Como é que eles fazem? Como não importa a ordem, para detectar aqui, que aqui tem uma classificação de Glasser, eu acho o nome, do câncer de próstata, eu não preciso de uma ordem. Eu posso colocar fora de ordem, né? Então, eu coloquei todos os quadradinhos que tem dado, eu coloco e removo o espaço em branco, ou seja, toda a convolução que eu fizer aqui vai ter alguma informação. Então, eu reduzi uma imagem enorme para uma imagem menor com todas as informações. Tá? Outro exemplo, que é o da minha dissertação, que alguém falou lá que queria que eu explicasse. Né? A minha dissertação foi levemente complexa, porque ela não tinha base pública. Tá? Eram imagens 2D, que pertencem ao espaço euclidiano, e não tinha bases de dados de imagens de celular. Existem milhões de bases aí, milhões não, mas centenas de imagens de bases de dados de olho, né, de fundo de olho, fundoscopia, vocês encontram por vários termos, mas não por celular. É uma técnica que ainda está... Atualmente já tem mais coisas, né, mas as bases geralmente não são públicas, demoram porque precisa do tempo, do termo livre esclarecido, né, toda aquela coisa do comitê de ética que a gente tem que se atentar sempre, né? Então, a gente coletou as imagens. 1000 pessoas participaram desse projeto. Tem alguém aqui que participou desse projeto? Levanta a mão. Não tem? Aí, então, tem várias pessoas que já se formaram, né, certo? Ou tinha uns meninos aqui que eu vi, acho que não estava aí. Muita gente se envolveu. Por quê? Porque o pessoal da medicina coletava as imagens, o outro pessoal que estava numa outra frente fazia um aplicativo que coletava as imagens, e eu participava da etapa de fazer os cortes e os pré-processamentos, que eu vou mostrar agora, e depois tinha que também, né, fazer a classificação. Se eu tirar foto aqui do olho de todo mundo, o que eu faço com essas fotos? Nada, porque eu não entendo nada dessa imagem. Né? Eu preciso entrar no detalhe dela, chamar especialistas para eles me dizerem aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui tem retinopatia, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem. Então, vejam quantas pessoas participam de um projeto desse tamanho. Né? É bem complexo. Tá? Então, o que eu fiz? Eu cortei só onde tinha um círculo. Para fazer isso, usei uma biblioteca do Python chamada OpenCV, né? Que eu consigo lá fazer vários processamentos de imagem para eu transformar isso aqui nisso aqui. Pelo mesmo motivo do câncer de próstata. Porque se eu fizer convolução aqui, na pele, no dedo, na borda, para quê? Qual é a necessidade? Vou estar perdendo processamento. Tá? Então, eu faço esse corte. Como é que eu faço isso? Com Python. Tio Python, biblioteca OpenCV, bora mão à massa. Tá? Depois, fui na literatura e vi que tinha um cara chamado Graham que inventou um pré-processamento que ganhou uma competição. Fui lá, repliquei o método dele e depois apliquei um outro método que eu vi na literatura, testei e vi que ficou bem diferente do real. Né? Mas o que está fazendo? Ele está ressaltando aqui os pontos de microaneurismas ou outros achados clínicos que possam indicar alguma coisa. Entendeu? Então, eu posso utilizar isso dessa forma, buscando na literatura. Ninguém vai chegar para você e vai dizer tem um cara que já fez isso. Se você conseguir isso, é muito legal. Por isso que o colega falou anteriormente, vai para um grupo de pesquisa legal e tal. Porque daí poupa algumas buscas no Google. Tá? Mas vão firme e busquem que vocês vão encontrar. Depois disso, eu fiz o treinamento, você separa as imagens, treino, teste, faz métricas. Aqui eu vou pular, porque eu já estou atrasado. Né? E foi assim que foi feita a minha dissertação. Tá? Qual é o grande problema que eu mostrei nela? Poucos dados. Eu consegui 1.222 imagens, tá? Que é muito pouco, tá? Porque são dos 2 olhos e da mesma pessoa. Então, eu tenho poucos indivíduos. Né? E aí, eu tive que pré-processar, você vai classificar, e como tende a curva normal, poucas pessoas na minha amostra tinham retinopatia diabética. Ou seja, para detectar saudável, estava de boa. Mas, para detectar a retinopatia, eu tinha que
me esforçar. Tá? Então, eu usei vários métodos que se alguém quiser, eu posso entrar no detalhe mais no final, mas eu já estou atrasada. Eu usei várias técnicas para eu não chegar lá no dia da apresentação e mostrar um modelo viciado. Porque o que eu podia chegar lá e dizer, meu modelo acerta 98% de pessoas que não têm retinopatia. Claro, toda a base, mais da metade é só desse povo. Né? Isso aí não é legal. É isso que a gente quer evitar, como técnicos. Qual é a nossa responsabilidade como informática biomédico? Que a pessoa que chegou para ti e disse, eu quero detectar retinopatia, que detecte com eficiência e da forma correta. Eu poderia simplesmente vender essa rede neural com essa acurácia e ficar milionário, é óbvio que não, mas estou fazendo uma sugestão. Mas eu tenho o compromisso de saber que a minha rede neural está viciada, eu não posso entregar isso, porque ela não vai funcionar no dia a dia. Vai chegar uma pessoa nova, eu vou botar para triagem a minha rede neural, e eu vou perder uma pessoa que estava com um problema e eu não detectei. Né? Então, eu não posso, eu tenho que ter essa responsabilidade, tá? De não disponibilizar um modelo que está insuficiente. Tá? Eu usei uma Inception, que é uma rede neural aqui pelo Google, você pode usar redes prontas, você não precisa fazer aquele cálculo todo lá de convolução, tá? Fiquem calmos. As bibliotecas trazem isso pronto, você pode otimizar. Pode fazer também, tem gente que gosta. Mas não fiquem muito loucos com isso. Vão lá no Keras, TensorFlow, que tem vários exemplos. E aí eu vou entrar em neuroimagens em 5 minutos, o tempo recorde. Tá? Neuroimagem, então, a gente já viu, tem ressonância, etc., várias aplicações para a gente poder dizer se a pessoa tem autismo, Alzheimer, vários outros problemas neurológicos que a gente pode avaliar com esse tipo de exame. Tá? Qual é a diferença de um exame de ressonância ou tomografia para uma funcional, que mostra o funcionamento do cérebro? Que eu vou olhar ele ao longo do tempo. Imagina que agora eu estou pensando num gato. Agora, essa parte aqui pensou no gato, mas a parte de trás não. Mas daqui a pouco a parte de trás pensou, aqui no segundo 2, no tempo 2, a parte de trás pensou e a da frente não. No tempo 3, o do meio pensou e a do lado não. Como que eu vou capturar e dizer que o caminho para eu pensar num gato é esse? Eu estou fazendo um exemplo muito esdrúxulo, tá, galera? Mas só para entender que é ao longo do tempo. Tá? Por isso que é um exame bem mais complexo de estudar. Tá? Como que eu faço isso, então? Vamos começar pelo 3D, rapidamente. Eu vou passar o cérebro, o dado 3D, né? Posso escolher as fatias que eu quero, lembra lá como eu mostrei a tomografia? Escolhe N fatias ou bota todas, se tu tiver poder computacional, e faz a classificação. Aqui eu estou extraindo os slices do cérebro, vou mandar só 3 e vou fazer a minha predição. Já o 4D, que é o que eu comentei agora, como que funciona? Eu vou capturar o exame. Esse exame ele captura um sinal chamado BOLD, fica a dica, que eu errei essa questão na prova de sinais, que era qual é o sinal que é capturado pela ressonância magnética funcional. BOLD, tá? Agora eu decoro, agora não tem mais essa. Mas eu lembro até hoje que eu errei na prova, tá? Que é um sinal dito oxigênio dependente, ou seja, na função que acontece na troca dos hidrogênios nas hemoglobinas, consegue explorar funções paramagnéticas que são detectadas pela ressonância. Então, quando você pensa num gato, demora um tempo, mas você vai levar oxigênio para uma região. Esse oxigênio ele vai perder em algum momento hidrogênio, depois ele vai mudar de posição, e isso tem uma propriedade paramagnética que é detectável. Tá? Então, por isso a gente consegue detectar ações e regiões do cérebro que tiveram maior carreamento de sangue, que significa mais sinapses. Tá? Depois eu vou fazer uma matriz de correlação, aí aqui é uma coisa muito louca, onde eu vou pegar cada região do cérebro, lembra aquelas 3 que eu falei? As 3 regiões do cérebro, eu vou calcular a correlação entre elas e vou gerar uma matriz. Aí aqui já começou a ficar complexo. E aí eu consigo gerar um grafo. Esse grafo, eu já dei a resposta. Mas eu ia perguntar, galera, que eu estou atrasada aqui, então não vai dar tempo.
Eu ia perguntar qual é a estrutura que vocês acham que é que parou de funcionar aqui. Fui bonita já. Aí foi, grafos. Então, a resposta era grafos. Aí, como é que eu boto um grafo numa rede neural? Enlouqueceu agora a mulher. Trouxe imagem, depois trouxe gatos e etc. Esses grafos, eles viram matrizes e podem ser utilizados em redes convolucionais de grafos, que são outros tipos de rede neural. Tá? O output não precisa ser um grafo. Eu posso pegar o cérebro da pessoa e dizer sim ou não para algum diagnóstico, eu posso dizer sim ou não para alguma coisa, eu posso dizer a idade dela. É muito comum, vocês podem pesquisar a primeira aplicação de uma rede neural em dados de neuroimagem é saber a idade da pessoa só pelo cérebro. Né? Então, é uma ideia que tem, que vocês vão ver. Agora, estou terminando, galera, os últimos 2 minutos, eu prometo, que é o que é uma área que está bombando, né? A galera que está se preparando para o TCC. É um desafio, mas é legal, tá? A área de explicabilidade. Eu mostrei para vocês ali um monte de convolução e coisas que é difícil de entender qual foi o pixel que disse que tinha um gato, né? Então, esse termo explicabilidade. Tá bom, eu achei que estava sendo expulsa. O termo explicabilidade quer dizer como é que eu explico para o médico que eu achei um nódulo naquela tomografia. Óbvio que ele vai lá, vai olhar e vai dizer que sim ou não, né? Mas vamos pensar uma coisa mais complexa. Digamos que ele não viu o nódulo e eu vou dizer que sim. E agora, como é que eu provo? Eu vou chamar outros médicos, vou pegar 5 médicos e vou tentar fazer uma prova real. Né? Se os 5 disserem que não, daí é a sua rede que está com problema. Né? Mas eu não consigo explicar como é que a rede errou. Por que ela achou que tinha um tumor e os 5 médicos acharam que não? Aí eu vou insistir um pouco mais, vou pegar 10 médicos. Os 10 continuam dizendo que não. Aí eu pego 20 médicos, um médico super experiente e ele acha lá. Como é que eu vou explicar? Só depois que eu achar esse médico. Né? Mas com dados de imagem, texto, como é que eu digo o porquê? Essa explicabilidade é que é uma área que está sendo explorada bastante, né? Em que o médico ele não vai ficar se perguntando por que eu tenho que fazer isso? Por que não diz, por que o diagnóstico é esse? Por que eu vou seguir essa rede neural, sendo que eu nem sei o que ela está dizendo? Eu posso confiar nela? Com os explainable models que está sendo lançado, você consegue mostrar, sim, agora eu entendo por que tem uma região lá da imagem que, se eu desfocasse e fizesse um pré-processamento, eu teria visto. Os outros 50 médicos teriam visto, de repente. Agora eu entendi por que isso acontece. Tá? É uma área que está levemente associada ao que a gente está vendo aqui, é uma outra forma de ver a rede neural. Né? São outras camadas que você adiciona, tem N técnicas, mas é uma área bem importante para a área da saúde, porque simplesmente dizer uma resposta e trazer a confiabilidade do médico é um desafio. Né? E a gente quer garantir a confiança do médico na nossa tecnologia e também entregar um modelo confiável e adequado. Né? A gente não quer diagnosticar pessoas errado ou fazer vice-versa, né? E perder pessoas por um diagnóstico precipitado. É isso. Obrigada. Desculpa, eu passei do tempo, porque eu me empolguei um pouquinho. Por favor, vocês podem me adicionar no LinkedIn, no Instagram, eu posso ajudar aí no que precisar de dúvidas de dissertação, que se quer ir para o mestrado ou não, quer trabalhar, manda o currículo para mim, coisas assim. E é isso, galera. Obrigada. Muito obrigada, Marília. A gente está aberto a dúvidas agora, se alguém quiser fazer. Tem que levar. Faz. Tu diz volume em sentido de outra amostra, né? Uhum. Sim. Uhum. Essa técnica que o colega sugeriu ali, eu vou repetir mais ou menos o que ele falou, que é
se eu pegar uma imagem e virar ela ao contrário, eu posso adicionar ela no meu dataset, se não fizer diferença, digamos o gato, né? O gato, ele é o gato de ponta cabeça, né? Então, ele pode virar a imagem de ponta cabeça e usar essa imagem como mais um dado, ou seja, ele vai dobrar o dado dele. Sim, essa técnica chama Data Augmentation, né? Que você pode girar para a direita, girar para a esquerda, girar tantos graus, virar de ponta cabeça. Depende daí do dado. Então, por isso que a nossa expertise de informática biomédico entra nisso. Eu posso girar uma tomografia e inverter a ordem dos pedaços e botar um pedaço que era no fim, botar no começo? Eu posso fazer isso? Depende se o achado clínico que eu quero avaliar não vai ser afetado. Então, com certeza, dos gatos, cachorro, toda essa parte mais comum, tudo bem, né? Você vai gerar mais dados e é uma técnica super usada aí para aumentar o volume. Mais alguém? Oi. Primeiro, obrigado pela palestra, muito boa. Disponha. E eu fico com uma dúvida naquela lâmina, que tu falou que tem uma parte da imagem que ela é inútil, né? Aí tu acaba cortando, segmentando ela e unindo depois. Quando tu faz isso, tu não acaba descaracterizando a imagem, por exemplo, uma região que poderia ter algum carcinoma, alguma coisa, tu acaba cortando, ou ainda gerando bordas da imagem? Sim. Não, ali estava com aquelas bordas pretas por visualização, tá? Mas elas não existem. Mas, sim, com certeza depende da imagem. Como eu falei, não faria isso numa tomografia, né? Mas naquela lá, você utiliza um filtro que só detecta se naquele quadrado só tem branco. Se for 100% branco, inclusive o mínimo pixel da esquerda e direita, aí, se tiver algum pixel que não é branco, eu não vou descartar. Então, depende da técnica. Tem gente que faz algum limiar, tipo, se tiver 90% branca, eu deleto. Aí depende, tá? Depende da aplicação. No caso do câncer de próstata, eu usei só branco. Se tiver 100% branco, eu corto. Se não, eu não corto. Tá? Mas, sim, posso gerar borda, eu posso inverter, né? Mas daí eu posso fazer várias vezes de diferentes formas, que daí eu evito isso. Posso fazer um pedaço vem para cá, outro pedaço vem para cá, depois eu posso inverter. Então, como o achado clínico estar no fim, ou no início, ainda é achado clínico, nesse caso eu posso mudar de lugar. Mas no pulmão, por exemplo, se ele for numa parte, se ele for na parte superior, é outro diagnóstico. Se ele for na parte inferior, é outro diagnóstico. Daí, sim. Mas, total sentido, tem que cuidar na parte de pré-processamento, que é a disciplina de processamento de imagens médicas. Então, tudo que está escrito, tudo que é feito lá é real, galera. É usado. A gente usa lá... Como é que é o nome da mina lá, da foto? Esqueci. A lena, né? Mas troca a lena por tomografia, por imagem de olho, é a mesma coisa. Tá. De nada. Oi. Essa camiseta é nova, eu não tenho, hein? Foi dessa gestão aí. Ah, legal. Eu gostei dessa cor. Quero uma. Pois é. Não, muito obrigado pela palestra. Foi realmente vários pontos tratados, principalmente dessa grande área, né, de inteligência artificial, que eu acho que foi bem esclarecedora. E a minha dúvida é em relação ao teu trabalho, que tu comentou sobre os exames de fundo de olho, que eu não me lembro agora o nome complicado, mas vamos dizer que são esses. No caso, tu chegou só a ficar nos modelos de classificação? Ou tu chegou a passar para de detecção, até mesmo entrar na área de explainables IA? Sim. Não, estava como próximos passos, né, que eu ia fazer a parte de explainable, mas não, a gente ficou só na classificação de retinopatia. Mas poderia até evoluir para outros diagnósticos, porque a gente pegou pessoas ali que tinham outras doenças sem ser retinopatia. Então, tem mais coisas para fazer ali, com certeza, né? Se a galera tiver afim, aí procura a professora Juliana, que é maravilhosa, que ela está sobre o comando disso aí. Não, porque a minha dúvida seria se foi feito algum levantamento de qual poderiam ser os próximos passos para a utilização dessas técnicas. Daí, o que tu indicaria, no caso? Com certeza, era mais dados. Era muito pouco. Tá? Então, dá para aumentar. Eu sei que tem um pessoal lá na Guatemala, se não me engano, que estava fazendo um projeto parecido. Então, eu entrei em contato com eles para ver se a gente unia as bases e trabalhava junto. Mas aumentar a base era uma, né? E fazer a parte de
classificação, mas com outros algoritmos. Eu explorei poucos, né? Explorei uns 5, se eu não me engano. Então, dá para explorar mais, dá para explorar outras técnicas. Já fazem 2 anos, 3 anos, eu acho. Então, já deve ter outras redes mais potentes, etc. Então, tem essa parte, dá para ir para a parte de segmentação, né? De você saber se tem ou não um nódulo e isolar aquele nódulo. Tem várias oportunidades, mas a parte de explainable era o que eu mais queria tocar, que eu coloquei como próximos passos, porque, para mim, é super, eu acho uma das mais legais, assim, você conseguir voltar na rede e detectar por que ela achou aquilo, né? Então, esse é o próximo passo. Obrigada pela pergunta. É isso, então tá, muito obrigada, Marília. Thanks. Com certeza todo mundo foi muito inspirado hoje por ti.